amados irmãos, eu peço para que abram, por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo 11. Como sabem, estamos fazendo uma série de mensagens durante esse mês de dezembro, nos cultos matutinos, com o tema geral, Jesus, a raiz de Davi. E hoje o nosso tema será, o seu reino será de justiça e de paz, sendo esta a segunda exposição durante este mês de dezembro. Isaías capítulo 11, versos 1 ao verso 10. O texto diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a boca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia reconhecerão as nações a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Oremos. Pai querido, nós nos rendemos a Ti e Te pedimos que na Tua misericórdia o Senhor nos acolha na Tua presença, receba os nossos louvores e fale agora, Senhor, pela exposição da Tua palavra a cada um dos nossos corações, produzindo neles gratidão, louvor, esperança, confiança, nesses dias que são tão sombrios e tão terríveis. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que cada um de nós esteja atento aos sinais do fim, aguardando atentamente a chegada do Teu Filho, Jesus Cristo, a raiz de Davi. Ele é a promessa que temos, e é por Ele que nós aguardamos. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o livro do profeta Isaías, ele se constitui de exortações e de profecias em dias que eram sombrios, sob o reinado de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Durante o período desses 4 reis, Israel experimentou dias terríveis, muito difíceis de serem vividos. O povo havia abandonado a fidelidade de Deus e andava nas trevas espirituais e morais. Eu peço aos irmãos que voltem, por favor, as páginas da sua Bíblia para o capítulo 1, verso 4, nós lemos assim: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Essas palavras resumem o período do povo de Israel debaixo do governo desses 4 reis que já foram citados aqui. Como lemos no verso 11, especialmente o verso 11 até o verso 13, o povo naqueles dias estava vivendo uma falsa religiosidade. Deus mesmo disse que estava farto deixa eu encontrar, verso 11. Verso 11 diz: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes.
Deus estava farto daquela falsa religiosidade. Estavam oferecendo holocaustos, mas ao mesmo tempo eles estavam negando a santificação, algo que nós lemos, por exemplo, nos versos 16 e verso 17. Quando vamos para o capítulo 5, temos aqui mais descrições daquele período sombrio do povo de Israel. No capítulo 5, versos 8, no verso 9, veja como o povo estava vivendo num materialismo muito forte. As pessoas estavam procurando nos bens o significado, a razão das suas vidas. Diz o texto no verso 8 do capítulo 5: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Materialismo. Aqueles dias eram dias também de hedonismo. É o que lemos nos versos 11 e verso 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os aquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Eles tinham prazer nas suas festas, nas suas bebedices, nos seus prazeres terrenos. E enquanto eles estavam vivendo nessa condição, eles estavam desprezando, ignorando, deixando de considerar o Senhor e também as suas obras maravilhosas. Aqueles dias não eram dias apenas de falsas religiosidades, não apenas de materialismo e de hedonismo, onde o prazer é a razão última da vida, mas também eles provocavam o Senhor, eles tentavam o Senhor, eles testavam a vontade de Deus e a sua paciência. Nós lemos isso nos versos 18 e no verso 19. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como que tirantes de carro, e dizem, eles fazem o mal, e no final eles dizem: apressa-se Deus, leva a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxima-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Testando o Senhor, provocando o Senhor com atos de iniquidade, de rebeldia, de idolatria, de perversidade dos seus corações. Também aqueles dias eram dias de relativismo. Olha o que diz o verso 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo, tratando o pecado como algo aprovado, e aquilo que é aprovado, aquilo que é santo, aquilo que é justo, tratando como se fosse algo ruim, algo que deveria ser evitado, algo que era reprovável, invertendo os valores. Isso não apenas do ponto de vista espiritual, na sua religiosidade, mas também no comportamento moral daquela sociedade. Relativismo, tratando o mal como bem e o bem também como mal. Aqueles dias não eram dias somente também de relativismo, era também de humanismo. Olha o que diz o verso 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Aquela sociedade, aqueles dias eram marcados por pessoas que se consideravam o centro do universo. Não era o Senhor o centro, o objeto, a razão, mas o próprio homem, que considerava a si mesmo autossuficiente, sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Dias de humanismo e também de corrupções, versos 22 e verso 23, que diz assim: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam a justiça. Dias de corrupções. Perceba, irmãos, que debaixo desses quatro reis, aqueles dias eram dias verdadeiramente de trevas, dias sombrios. E foi neste contexto que outros povos, Síria, cuja capital era Damasco, e também Israel, cuja capital era Efraim, depois passou a ser chamado de Samaria, se uniram, conspiraram para invadir em Judá e subjugar o povo, causando grande desespero naqueles dias. A ameaça de dois grandes povos chegou à terra de Judá, causando desespero. Se aqueles dias estavam ruins,
eles receberam a notícia que se tornariam piores com a invasão da Síria e com a invasão também de Israel. Os reinos do norte, que se desviaram do caminho do Senhor, que se perverteram, que se corromperam, unidos agora com povos pagãos, estão para entrar na terra de Judá e devastar aquela terra e fazer escravos os seus moradores. Aqueles dias eram dias de guerras, dias de juízos da parte de Deus, não apenas contra o seu povo, mas também contra os inimigos dele. Deus usou o reino da Síria, mais ao norte, para derrotar tanto Israel como também a Síria. Nós lemos isso no capítulo 8, versos 4 até o verso 7. Deus usou a Síria, como diz aí o verso 4, para derrotar, para frustrar os desígnios tanto da Síria como também de Israel. Depois o próprio reino da Síria, veja o histórico, o próprio reino da Síria haveria de cair. Capítulo 10 descreve para nós como isso haveria de acontecer. Todo o capítulo 10, em todo o capítulo 10, Deus haveria de fazer cair aquele grande império, o império assírio. Seria envergonhado, devastado. Veja o que diz o verso 18 do capítulo 10. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. Assim seria descrita a Síria com o julgamento do Senhor. Os capítulos 11 e capítulo 12 de Isaías, nós temos aqui uma descrição profética deste reino e deste rei que há de vir para julgar todas as nações e trazer dias de paz, dias de esperança. Algo que naqueles dias o povo, tomado por tantas guerras, por tantas devastações, por tantas trevas, olhando para o cenário humano, não havia esperança. Mas aí chegamos aqui no capítulo 11, e o que nós lemos aqui no capítulo 11 é a esperança de dias de paz que seriam trazidos por um rei chamado como a raiz ou o tronco de Jessé. Esta é a esperança que brota aqui no capítulo 11, especialmente à casa de Judá, ao povo de Deus. Sabemos que ele já veio, Jesus já veio. Ele nasceu de uma virgem, ele padeceu nas mãos dos seus inimigos, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Temos a esperança nas Escrituras agora de que Jesus haverá de voltar. Aquela promessa, aquela esperança que o povo de Deus recebeu através dessas profecias se cumpriu na primeira vinda de Jesus. Ele veio, ele cumpriu a sua missão, ele inaugurou o reino de Deus na terra, entre os seus filhos, entre os redimidos, entre os eleitos de Deus. E agora, pelas Escrituras, somos tomados por uma esperança muito grande e muito firme de que ele está para voltar. E quando o Senhor Jesus voltar, ele haverá de estabelecer plenamente o seu reino. O seu reino foi inaugurado. O rei veio e trouxe o reino de Deus, inaugurou o reino de Deus. Ele está reinando no meio da igreja, assim como João viu em Apocalipse capítulo 1. Ele está no meio da igreja, reinando, sustentando, protegendo, preservando, de modo que nem a morte pode impedir a salvação plena desses para quem ele veio salvar. Se hoje morrermos, hoje estaremos com o Senhor por causa do reinado de Cristo no meio do seu povo. Mas quando Cristo vier, o reino de Deus será reconhecido em todas as dimensões da existência. O seu reino será pleno e a sua glória brilhará, resplandecerá por todos os séculos. Meu objetivo aqui será destacar no texto bíblico as descrições de Jesus como rei e também do seu reino, e assim fortalecer a nossa esperança no retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, que há de trazer o seu reino e a sua esperança para todos sempre. Eu estou dividindo essa passagem em dois blocos. Primeiro, verso 1 do capítulo 11 até o verso 5. Aqui nós vemos a apresentação do rei do reino, de Jesus. E a segunda parte, versos 6 até o verso 10, Isaías agora vai descrever, vai nos apresentar o reino deste rei. Primeiro ele apresenta o rei,
depois ele apresenta o reino, e é isso que nós veremos aqui, olhando para o que diz primeiramente o verso 1. Vamos ler novamente. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isaías havia acabado de pronunciar a destruição da Síria no capítulo 10, como já vimos aqui, o que ocorreu pelas forças combinadas da Babilônia, Médio-Persa, por volta de 609. Então isso aconteceu, esses reinos foram derrotados por volta de 609 a.C. No verso 17 do capítulo 10, nós lemos o seguinte: porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria, num só dia. Isaías descreveu a derrota e a queda desses governos, que se conspiraram contra Judá, como um campo devastado, onde os espinheiros e os abrolhos foram abrasados pelo fogo do julgamento de Deus. Ele já tinha anunciado que Judá ficaria devastada também pelos seus inimigos. Eles estão vindo para invadir Judá e também provocar grandes prejuízos naquela terra. Isso já tinha sido anunciado. No capítulo 6 de Isaías, no verso 13, nós lemos: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. A esperança está nesse toco. Corta a árvore, mas aquele toco é a esperança, é a semente que fica. Ainda que Judá sofra por causa desse período sombrio da sua história, sob o governo desses 4 reis, ainda que Judá seja disciplinada, sofra as consequências dos seus próprios pecados, a esperança jamais haveria de ser liquidada, extinta entre a casa de Israel. A linhagem real de Davi aparentemente pareceria extinta com esses julgamentos da parte de Deus, por causa de guerras e inúmeras mortes de Judá. O cenário ilustrava um campo de morte, cheio de troncos cortados, como árvores sem glória, das suas copas e também dos seus frutos. Esse seria o cenário no final de todas aquelas guerras, como um campo cheio de árvores cortadas e com tocos à vista. Tudo apontava para a ausência de um rei e também a ausência de uma esperança, de um reino forte. Mas justamente diante de tudo isso vem a promessa da parte de Deus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A esperança não termina. E nós, como igreja, como indivíduos crentes em Jesus Cristo, passamos por muitas lutas, passamos por muitas desesperanças, por muitas aflições. Nós entramos muitas vezes em situações diante das quais não vemos saída, entramos em desespero, caímos em lágrimas, perdemos as forças para reagirmos. Isso descreveria perfeitamente a situação de Judá naqueles dias. Mas vem essa palavra trazendo esperança, porque embora para nós, o povo de Deus, não haja esperança pelas forças das nossas mãos, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de administração de tantas situações que nos cercam, essa esperança não está em nós, mas está naquele que fez a promessa. E a esperança nunca pode ser extinta para o povo de Deus. Ainda há esperança, ainda há confiança da parte de Deus, de uma grande árvore genealógica que cobria todo Israel com seus ramos. Imagina uma árvore robusta, grande, e com seus ramos, com seus galhos, cobrindo, se estendendo sobre toda a nação de Israel com seus ramos. Assim viria na linhagem de Davi essa promessa, e ele, o Senhor Jesus, na descendência de Davi, com o direito de reivindicar o trono e reinar, ele estabeleceria o seu reino para sempre. Ele é o filho de Davi, como lemos em Mateus capítulo 1, verso 1. Essa esperança aponta diretamente para a vinda do Messias. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16,
lemos que Jesus haveria de cumprir as promessas da aliança davídica, a aliança que Deus firmou com Davi. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Embora a descrição desses reinos fosse uma descrição melancólica, cinzenta, a promessa do cumprimento dessa aliança, ela não caducaria. Jesus, o filho de Davi, estabeleceria para sempre o seu reino. Em Isaías capítulo 9, verso 7, lemos também: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor é quem garante a esperança do povo de Deus. Esse ramo, o Messias, daria frutos, isto é, prosperaria e beneficiaria os outros. Olha o que diz o verso 10: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Jesus, no cumprimento das promessas messiânicas, da aliança de Deus com Davi, haveria de beneficiar todas as nações. Em Jeremias capítulo 23, verso 5, nós lemos: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Este é Jesus, apresentado nesta passagem como aquele que vem para reinar e estabelecer para sempre o seu reino. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Agora, quem é este? Sabemos, é Jesus. No verso 2, o que ele terá? O que repousará sobre ele? A resposta no verso 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o espírito de sabedoria, repousará sobre ele o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, e o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. O que ele terá corresponde aqui à sua capacidade. Jesus haveria de vir no poder do Espírito de Deus. O Salvador seria eminentemente qualificado para estabelecer o reino de Deus, pois ele seria cheio de toda a plenitude do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Primeiramente, Jesus é apresentado como aquele que vem da raiz de Jessé para estabelecer justiça. Em segundo lugar, este Jesus viria na plenitude do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para cumprir cabalmente a sua missão. E aqui nós temos a descrição de 7 espíritos. 7 espíritos estes que nós lemos depois no Novo Testamento. Se refere certamente ao Espírito Santo, sem dúvida alguma. Em Apocalipse capítulo 1, verso 4, nós lemos: João, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Quando vamos para o capítulo 4, verso 5 de Apocalipse, nós lemos: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A igreja de Sardes, no capítulo 3, nós lemos: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 3, na carta destinada à igreja de Sardes, Jesus é apresentado como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, assim como profetizado aqui no verso 2 do capítulo 11 de Isaías. Sobre ele repousará 7 Espíritos, uma descrição da plenitude poderosa e sábia do Espírito de Deus, o capacitando para cumprir a sua missão. Jesus começou o seu ministério de pregação proclamando que a plenitude do Espírito de Deus estava sobre ele, quando ele mesmo afirmou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Foi assim que Jesus iniciou o seu ministério. Claramente o texto informa que repousaria sobre a raiz de Jessé o Espírito Santo. O Espírito do Senhor habitou nele
toda a plenitude da divindade, como Paulo dá a descrição sobre isso em Colossenses 2:9, para que ele cumprisse a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me capacitou a cumprir a minha missão. Também nós lemos não só apenas sobre o Espírito do Senhor, mas sobre o Espírito de sabedoria, conferindo à raiz de Jessé a capacidade de discernimento de ação, o Espírito de entendimento, a capacidade de aprender. Jesus veio primeiramente como homem. O Espírito de conselho, capacidade para lidar com qualquer situação. O Espírito de fortaleza, capacidade de executar poderes excepcionais. O Espírito de conhecimento, capacidade de conhecer todas as coisas. E o Espírito de temor do Senhor, a capacidade de reverenciar e também de obedecer a Deus. Diferente dos reis daqueles dias, Jesus haveria de vir para, de forma reverente, cumprir, obedecer totalmente a missão que o Pai lhe conferiu. O Espírito Santo o capacitaria como homem entre os homens para realizar toda a vontade de Deus e cumprir as suas promessas. Isso ocorreu de modo público no ministério de Jesus, quando o Espírito Santo, no capítulo 3, nós lemos o Espírito Santo, capítulo 3 de Mateus, o Espírito Santo repousou sobre Jesus como uma pomba na ocasião do seu batismo. De forma pública, o Espírito foi visto repousando sobre ele. Este mesmo Espírito, descrito como 7 Espíritos, ou seja, a ênfase de 7 Espíritos aqui no texto, aponta para as qualificações, para os poderes que o Espírito Santo haveria de conferir à raiz de Jessé. Essas 7 descrições do Espírito Santo descreveriam o ministério do Messias, caracterizado pela absoluta sabedoria, totalmente isento de falhas e seguramente justo. Por causa de todas elas, o seu nome, como lemos no capítulo 9, verso 6 do livro de Isaías, o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Espírito repousa sobre ele, e nós conhecemos muito bem a história quando ele veio, segundo descrito nos Evangelhos, cheio do Espírito de Deus, realizando com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com todo o poder, com todo o temor, na força do Senhor, a sua missão de trazer redenção a todos nós. Então, o que ele haveria de fazer? Versos 3 até o verso 5, nós lemos aqui, primeiramente, o caráter da sua missão. Ele teria prazer no temor do Senhor. Verso 3, a parte A: deleitar-se-á no temor do Senhor. O Senhor Jesus haveria de ter prazer no temor do Senhor. Ele obedeceria ao Pai com profunda admiração, confiança, obediência e adoração. Observamos entre o verso 1 e o verso 2 a indicação do Pai, do Filho e do Espírito. Os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, o nosso único e soberano Deus. Jesus haveria de cumprir a vontade do Pai pela capacitação do Espírito. A salvação é uma missão conferida ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E aqui o profeta Isaías fez questão de indicar claramente a presença do Pai, do Filho e do Espírito na missão de trazer não apenas esperança, não apenas o sentimento de confiança, mas também de realização dessa esperança, trazendo o seu reino. Temos aqui o contraste com os reis de Israel e de Judá, que abandonaram a palavra de Deus. Mas o Messias teria prazer no temor do Senhor em obediência. Ele se deleitará, diz o texto, no temor do Senhor. Diferente daqueles reis, este haveria de vir com fidelidade e com prazer de obedecer ao Pai. Nos versos, parte B do verso 3 até o verso 5, ele será um justo juiz, um rei justo. A parte B do verso 3 diz: não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus conselhos. Como governante, o Messias haveria de julgar o mundo,
mas não será como os muitos juízes dos nossos e dos dias também de Isaías, sujeitos a corrupções, sujeitos a subornos, sujeitos a conversas à noite, em secreto, tramando, conspirando. O reino de Cristo, o julgamento de Cristo, o seu caráter justo não seria semelhante aos reis, aos juízes dos nossos dias, a muitos juízes dos nossos dias e também dos dias de Isaías. Pelo contrário, ele haveria de julgar com justiça os necessitados, e os pobres não serão oprimidos por ele, como frequentemente são pelos líderes humanos. Olha, vira a página da sua Bíblia para o capítulo 10. Vamos ler o que diz o verso 1 e verso 2. Como eram os juízes daqueles dias. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Eles decretavam leis para oprimir o pobre, negando a justiça àqueles que dela precisavam. Seu reinado será caracterizado, pelo contrário, o reinado de Cristo, pela retidão e também pela fidelidade, como partes integrantes das suas vestes, da sua própria honra. É o que nós lemos aqui no verso 5, verso 4, verso 5. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O Senhor Jesus, Ele teria prazer de obedecer o Senhor, no temor do Senhor, e Ele seria um rei justo. Ele veio nesse caráter e Ele voltará plenamente nesse caráter. Agora, a partir do verso 6 até o verso 9, nós temos a descrição do reino. Primeiramente, Isaías apresentou entre os versos 1 e o verso 5 o caráter da raiz de Jessé, de Jesus Cristo, com referência à sua primeira vinda, como ele viria, como ele nasceria, como ele cumpriria a sua missão, inauguraria o reino de Deus. Agora, nessa segunda parte, temos a indicação de como será o seu reino na sua segunda vinda. Agora os nossos olhos se voltam para o futuro. Nós ainda não vimos acontecer aquilo que Isaías descreve nessa porção da palavra, dos versos 6 até o verso 10. Porque esta é a esperança que nós aguardamos na sua segunda vinda. E quando Jesus voltar, nós haveremos de ver exatamente aquilo que está descrito aqui acontecer. Naqueles dias, a casa de Judá precisava ter essa esperança de que do tronco de Jessé brotaria um rebento, um renovo. E isso foi o que aconteceu. Do tronco de Jessé nasceu o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele veio inaugurando o seu reino, mas ele há de voltar para trazer o reino pleno de Deus sobre toda a terra. Um rei sobre um reino justo só pode garantir a paz. Se pudéssemos ter líderes perfeitos como o perfeito é Jesus, a experiência não seria diferente, haveria paz plena entre os homens. E é isso que nós aguardamos. Jesus é o único que pode trazer paz para os nossos dias. Ele fará novas todas as coisas, haverá uma transformação da natureza das coisas, tudo será transformado. Nós lemos isso em Apocalipse capítulo 21, quando diz que Ele fará novas todas as coisas, tanto os céus como a terra. Haverá uma transformação de natureza de todas as coisas. A violência e o mal não existirão no reino de Cristo. Como será bom conviver numa sociedade onde o mal não existirá, a malícia não existirá, a mentira não existirá, o suborno não existirá, as conspirações não existirão. Como será bom e agradável na presença de Deus desfrutarmos de paz plena, onde o medo não haverá, a lágrima não haverá, onde não haverá dor, onde não haverá insegurança. E é isso que o Senhor Jesus está trazendo, e como ilustração desse ambiente de perfeita paz e pureza, nós vemos aqui algumas descrições entre os versos 6 ao verso 9, de como será o reino deste rei que está para voltar. Primeiramente, verso 6 até a parte A do verso 7, olha o que diz o texto:
verso 6 até a parte A do verso 7. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. O que nós vemos aqui? Como ilustração, porque é fácil para nós, quando a gente assiste aqueles seriados da National Geographic, quando vemos aqueles seriados, né, na televisão, de animais selvagens, quando eles entram em contato com animais passivos, o que se vê ali é o quê? É violência, é perseguição. Imagina o coração de uma gazela correndo de um leopardo. Imagina o desespero no seu coração, sabendo que aqueles são os seus últimos momentos. Era assim que Judá se sentia naqueles dias, governada por reis corruptos, e ainda sendo ameaçada pelo reino da Síria e também pelo reino de Israel. Animais selvagens vindo na direção de povos, o povo de Deus. E aqui nós temos como ilustração de como será o reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no dia da sua segunda vinda. Animais selvagens como lobo, leopardo, leão novo e ursa conviverão com o cordeiro, o cabrito, o bezerro, o animal cevado e também a vaca. Pensa num ambiente de paz. Essas relações perversas do grande contra o pequeno, do homem contra a mulher, do forte contra o fraco, do judeu contra o gentil, não haverá isso no reino de Cristo. Haverá paz, haverá harmonia, e esses versos ilustram para nós. Segunda ilustração, verso 7, a parte B: o leão pastará como boi. O leão pastará como boi. Então ele não terá interesse de provocar nenhum tipo de violência. Ele vai comer a relva, ele vai comer o verde, ele vai comer o mato. Isso aqui é uma ilustração do reino de Cristo. Não que quando Cristo vier, os animais redimidos pelo sangue de Jesus serão vistos pacificados. Nós não podemos entender assim o texto bíblico, porque essas descrições se encontram aqui apenas como ilustração para percebermos pela nossa mente como o ambiente será pacífico. A terceira ilustração está no verso 8. A criança de peito poderia brincar com a serpente venenosa, como a desmamada colocar a mão na cova dela, sem qualquer risco de ser picada. Nós que temos filhos pequenos, eu tenho 2 filhos relativamente pequenos, nós os amamos como pais, queremos o seu bem e os protegemos com todas as nossas forças. Eu jamais permitiria que os meus filhos colocasse a mão dentro da cova de uma serpente venenosa. Eu jamais permitiria que meu filho, uma criança de peito, eu não tenho mais criança dessa idade, mas se eu tivesse um bebezinho, eu jamais permitiria que ela brincasse com uma serpente venenosa. Isso reforça no imaginário dos leitores de Isaías como será o reino de Cristo, como não podemos esperar por este reino, como não podemos aguardar pela manifestação de Jesus Cristo, resplandecendo nos céus como justo juiz, trazendo o reino de Deus plenamente, resgatando o seu povo e se vingando dos seus inimigos. Como não podemos ter essa esperança, meus irmãos? Verso 8 diz: a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Olha só que o ambiente. Quarta descrição: todo medo e perigo serão eliminados, como a hostilidade, o conflito, a divisão, a discriminação, não preencherão mais o coração das pessoas. A destruição de vidas e também de propriedades cessará. Verso 9 nós vemos exatamente isso: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isso descreve o reino de Cristo.
onde não haverá maldade. Do ponto de vista moral, as relações humanas serão guiadas pela pureza, pela santidade. E o texto termina no verso 10, trazendo para nós o que ele receberá, o que este rei receberá. Essa é a conclusão aqui, dessa descrição deste reino. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Ele estará no alvo da nossa adoração. A ele serão dados todos os louvores. Homens de todas partes, crentes e incrédulos, crentes e ateus, hão de se curvar diante da raiz de Jessé e confessarão com a sua boca que ele é o Senhor. Todas as nações haverão de reconhecer que ele é a raiz de Jessé, o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio para cumprir cabalmente a missão designada pelo Pai, com fidelidade e com prazer, executando plenamente a sua justiça. O conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. A mensagem do Evangelho, de um conhecimento do Senhor, estará em toda parte, porque a sua justiça alcançará todos os povos. Ninguém escapará do dia do Senhor. Ninguém escapará do dia do Senhor. Todos os homens nesse dia haverão de comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Gentios e judeus serão levados à presença dele e estarão no seu reino. Quando diz aqui as nações, etnós, essa palavra etnós no Novo Testamento, em praticamente 100% das suas ocorrências, se refere aos povos não judeus. Aos povos não judeus. Todas as nações estarão diante do Senhor, da raiz de Jessé. Na cosmovisão de um judeu haviam apenas dois povos: os judeus e os gentios, que eram o restante do mundo. E o etnós aqui mostra a abrangência da salvação que este rei haverá de trazer naquele dia. O seu conhecimento percorrerá todas as nações e todos conhecerão quem é o Senhor Jesus Cristo. E de todas as nações, tribos, povos, línguas, virão à presença do Cordeiro aqueles que pelo seu sangue foram comprados e serão apresentados para a glória de Deus, lavadas as suas vestes pelo seu sangue. Eu e você estaremos na presença do Senhor naquele dia, com os nossos corpos ressuscitados, porque Jesus é justo, Ele é fiel e tem prazer em obedecer o Pai. A boa obra que Ele começou em nós há de ser completada no dia do Senhor. Ele nos trouxe esperança ao vir ao mundo pela primeira vez, como um cordeiro, e Ele há de completar essa esperança quando Ele vir ao mundo pela segunda vez como o leão da tribo de Judá, rugindo altamente, espantando os nossos inimigos e trazendo-nos a paz para sempre. Como não esperar por esse dia? Como não termos prazer nessa esperança? O Salvador será realmente uma bandeira em torno da qual todas as pessoas e todas as nações se reunirão. No capítulo 49, verso 22 do profeta Isaías, nós lemos: assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os seus ombros. Ele é esta bandeira que será levantada, e todos verão o Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Eu quero terminar trazendo aqui 5 considerações para todos nós. Em primeiro lugar, vimos aqui que a esperança do povo jamais pode ser superada pelas aflições da vida terrena. Jamais pode ser superada pelas aflições da vida terrena. E nós passamos por aflições. E este ano, eu não vou dizer que tem sido muito difícil para todos nós. Esse ano não tem sido fácil para ninguém. Para ninguém. Todos nós estamos sofrendo aflições e tribulações esses dias. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã.
A sua esperança e a minha esperança não se encontram neste mundo. Porque se nós cativarmos a nossa esperança, permitirmos cativar a nossa esperança pelas circunstâncias deste mundo, nós vamos cair em desespero. Porque só de pensar que as coisas podem piorar, já dá até um calafrio. Mas esse texto, o impacto deste texto, para nós esta manhã, produz em nós um desvio de atenção. Temos que desviar a nossa atenção e a nossa expectativa de que as coisas estejam perfeitamente organizadas para o nosso bem. Porque, como sabemos, os dias são sombrios, os dias são terríveis. E segundo as profecias, eles se tornarão cada vez mais difíceis à medida que Jesus está para voltar. Então este texto, no nosso meio nesta manhã, nos chama a atenção para olharmos para a raiz de Jessé, para Jesus Cristo, a nossa bandeira, a nossa esperança, a nossa salvação, o nosso libertador. E ainda que para nós as aflições se intensifiquem, ainda que para nós os dias se tornem mais difíceis, nós vamos ter forças para colocarmos os nossos joelhos no chão e dizermos: vem, Senhor Jesus. De colocarmos os nossos joelhos no chão e confessarmos que Ele é o Senhor da nossa alma, e que embora percamos a paz social, embora percamos bens materiais, nós não podemos perder jamais a nossa salvação que está em Cristo Jesus. Jesus veio eficazmente e começou boa obra em mim e em você, e Ele voltará uma segunda vez para cumprir essa missão. Naquele dia estaremos plenamente na presença do Senhor. Aprendemos também que se esta esperança, ela se limita às coisas dessa vida, verdadeiramente somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por que tem tanta gente sofrendo como se fosse o fim? Porque o crente, tomado por essa esperança, como eu já disse aqui, quanto mais os dias se tornam difíceis, mais ele exalta o Senhor, mais ele busca a Deus. Ele não fica escondido em circunstâncias e também em retóricas e em argumentos, se justificando para se afastar dos caminhos do Senhor, se justificando para se afastar da comunhão com a igreja. Não! Quanto mais os dias se tornam difíceis, mais o crente busca a Deus, mais ele ora, mais ele busca a comunhão com os santos. Ele não abre mão de estar no povo de Deus, de estar com o povo de Deus, porque ele sabe que aqui, no calor dessa fraternidade, somos todos fortalecidos e a bênção do Senhor repousa sobre todos nós. Mas aqueles que depositam esperança neste mundo e nas coisas dessa vida, quando tudo isso é abalado, quando começam a ter perdas, quando ele perde o controle das suas próprias circunstâncias, ele perde a esperança. É por isso que ele se revolta contra Deus, e é por isso que ele abandona a igreja. Ele culpa Deus e ele culpa a igreja indiretamente. Por isso que ele é reconhecidamente homem e mulher tomados por uma grande infelicidade, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Mas, meus amados irmãos, mesmo que tenhamos que passar por tribulações nessa vida, a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. E isso não é retórica para agradar os nossos ouvidos, é uma verdade concreta, absoluta, palpável, experimentável. O Senhor Jesus é a nossa esperança. E temos que levantar as nossas cabeças e enfrentar esses dias com confiança, porque à nossa frente está o Supremo Pastor das nossas almas. Não podemos nos entregar ao medo, não podemos nos entregar às aflições, não podemos nos entregar a estas terríveis situações que estamos enfrentando nos nossos dias. Temos que nos entregar a Jesus Cristo, confiar nele, depositar nele a nossa esperança. E aí nós teremos forças para levantarmos de manhã, repousarmos tarde, dizendo: o Senhor nos sustentou até aqui, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Não deixe que a tristeza, a aflição, o desespero entre no seu coração e domine a sua vida. Jesus está para voltar, e embora os dias sejam difíceis, e são mesmo, e hão de piorar,
Nós temos uma esperança, é tudo o que temos. Essa esperança está na raiz de Jessé, aquele que veio da linhagem de Davi, e que segundo as promessas feitas a Davi, ele há de trazer um reino de paz, de prosperidade, e é por este reino que nós aguardamos ardentemente. A profecia relacionada à raiz de Davi possui duas perspectivas: seu nascimento, inaugurando o reino de Deus entre os homens, e sua segunda vinda, estabelecendo a plenitude desse reino para sempre. Jesus é o Messias prometido. Ele veio e temos a esperança de que o seu reinado é um reinado de paz com Deus. É um reinado de paz com Deus. A nossa luta com o pecado, quando Cristo vier, essa presença do pecado da nossa natureza será removida para sempre. E aí haveremos de experimentar plenamente da comunhão com o Senhor. Como eu anseio, meus irmãos, ardentemente por isso. Como eu anseio por isso. Essa luta do pecado na nossa alma. Estamos em cada culto aqui dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Esse pecado que está o tempo todo nos assediando, nos tentando, nos colocando uns contra os outros, nos dividindo, fazendo dessa sociedade uma sociedade difícil de se viver. Este pecado que leva casamentos a ruínas e destruições por adultérios, e jovens pela promiscuidade na vida solteira. Este pecado que vem separando filhos de pais, pais de filhos, que vem maculando o testemunho da igreja na sociedade. Eu anseio, e você deve ansiar por este reino que vem com Jesus Cristo, e este pecado ter fim, e a morte ter fim, e podemos experimentar do reino de Deus de uma maneira plena, como nunca poderíamos visualizar e contemplar nos nossos dias. Eu anseio por isso. Dias de paz, paz na alma. Como lemos no final do capítulo 14 do livro de Apocalipse, quando formos resgatados da presença de Deus, as nossas obras nos acompanhando, e podemos por toda a eternidade nos descansar das nossas fadigas. Mas até que esse dia chegue, não desanime, não se entregue à tristeza, chore tudo que você tem que chorar, confesse tudo que você tem que confessar, mas não se prostre diante deste mundo e diante dessas circunstâncias terríveis e sombrias, porque você está diante da raiz de Jessé, você está diante de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida e é Ele quem dá a palavra final. Deus sempre cumpre o que promete, portanto podemos confiar na esperança que Ele nos dá, mesmo quando enfrentamos a morte. Mesmo quando enfrentamos a morte. Se hoje, meus irmãos, tivermos que enfrentar a morte, louvado seja o nome do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, melhor é estar com Cristo. Melhor é estar com Cristo. Não tema a morte, não tema a enfermidade. Seja prudente, seja responsável, seja cauteloso, mas não deixe que o temor pelo maior inimigo das nossas almas, a morte, domine a sua vida, porque já recebemos a herança da vida eterna por aquele que é a bandeira de Israel. O Senhor Jesus é a nossa esperança, Ele é a raiz de Jessé, e embora o campo tivesse devastado com árvores derrubadas, do tronco brotou a semente, brotou a esperança, e ela jamais pode ser superada por nenhuma das nossas circunstâncias. Creia no Senhor Jesus Cristo, entregue-se a Ele, e vamos, meus irmãos, cumprir a nossa missão de levar a todas as nações o conhecimento do Senhor, porque quando Ele vier, todas as nações estarão diante dEle, o proclamando como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Bendito seja o seu nome. Vamos orar.